Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Ministério da Saúde libera 2,3 milhões de reais para pesquisa sobre a doença ELA. A esclerose lateral amiotrófica matou hoje o físico Stephen Hawking. Economia domina a pauta do Poder Executivo e em Fórum Mundial para a América Latina, presidente Michel Temer diz que se conversa com o presidente Donald Trump sobre a taxação em relação à importação do aço não der resultado, ele vai recorrer à OMC. Você vai entender daqui a pouquinho por que esse tema é tão importante na pauta do poder. E os detalhes você confere agora com a gente aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, a economia dominou mesmo hoje a pauta do Poder Executivo. O presidente Michel Temer e outras autoridades, exemplo do chanceler, ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes, eles participaram hoje do Fórum Mundial para a América Latina, que teve abertura em São Paulo. Neste evento, o presidente Michel Temer fez um discurso apontando um balanço de sua gestão com os dados da economia. Ele falou ali da redução do índice de desemprego, falou a respeito da taxa de inflação, a queda na taxa de inflação, a queda na taxa de juros e falou inclusive sobre programas sociais, a exemplo do Bolsa Família. No entanto, o tema que deve dominar mesmo a pauta neste fórum, ressaltando que esse Fórum Mundial para a América Latina é a versão latino-americana do Fórum de Davos. Então, o tema que deve dominar ali é a questão da sobretaxa que os Estados Unidos está impondo para a importação do aço e do alumínio. O presidente Michel Temer foi abordado sobre esse tema e, embora isso pareça algo muito distante da gente, não é algo que só interessa ali a empresários ou ao mercado financeiro, não. Isso tem impacto e mobiliza os governantes, não só o presidente Temer, mas outros presidentes de países atingidos com a medida, porque pode ter impacto direto em relação ao número de empregos. E aí o presidente Temer foi abordado sobre este assunto e quem vai contar para a gente o que é que ele anunciou aí, que pretende fazer em relação a isso, é Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil, em São Paulo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. O presidente Michel Temer disse que o Brasil vai apostar no diálogo para tentar retirar o país da lista dos que vão ter de pagar a sobretaxa do aço, definida pelo presidente Donald Trump. Temer disse ainda que, se não houver uma solução amigável e rápida, aí sim o Brasil deve entrar com uma representação na Organização Mundial do Comércio, mas junto com outros países. Vamos acompanhar o que disse o presidente. Vamos formular, se não houver uma solução, digamos assim, amigável, muito rápida, vamos formular uma representação à Organização Mundial do Comércio, mas não unilateralmente, não apenas o Brasil, mas com todos os países que tiveram prejuízo em função dessa medida tomada. Naturalmente, essa conjugação coletiva dos países dará mais força a essa representação. Essa medida norte-americana, considerada unilateral e protecionista, fixa em 25% a taxa para importação de aço e em 10% para o alumínio. A sobretaxa começa a valer no fim do mês. Ainda no fórum, o presidente disse que não pretende acabar com o programa Bolsa Família e acrescentou que o benefício deve ainda ser reajustado. Vamos ver. Não é possível que daqui a 20 anos nós estejamos nesse fórum econômico dizendo ainda temos em pauta o Bolsa Família. A ideia é progredir. Eu falo isso com muito cuidado, porque como a imprensa está presente, muitas vezes eles pegam no contexto, o Temer prega a eliminação do Bolsa Família. Eu não estou pregando isso, estou pregando a manutenção, que aliás ganhou um aumento no início do meu governo e deverá muito proximamente ganhar um novo aumento. Michel Temer destacou ainda que o Bolsa Família faz parte de um dos eixos prioritários de seu governo, o da responsabilidade social. Rosiane.
Obrigada, Vanessa Casalino. Ele falou também aí sobre a necessidade de avanço em outras pautas econômicas, né? Nesse discurso, falou sobre a agenda de reformas que sua gestão vem tocando. E em relação a essa agenda de reformas e a essa pauta econômica, a gente aproveita para lembrar o seguinte, que o tema economia também dominou boa parte das conversas hoje aqui na Câmara dos Deputados. Foi um dos principais temas do Poder Legislativo. Isso porque ontem a Câmara instalou a comissão que vai discutir a privatização da Eletrobras. E a gente lembra que este é um dos assuntos que fazem parte ali daquela pauta econômica considerada prioritária pela base governista para tocar aqui no Congresso Nacional. A gente lembra que foram apresentados 15 itens de várias matérias que já tramitam tanto na Câmara como no Senado Federal. E aí a gente destacou, inclusive, alguns dos itens que são considerados os de mais possibilidade de avançarem em discussões aqui no Congresso Nacional, para a gente lembrar um pouco dos principais pontos desta pauta de 15 itens. Confira na voz aí de Michele Canes. Opa, então vamos corrigir aqui, já me disseram que a gente não está com a voz em relação a isso, mas a gente passa aqui que é o seguinte, o pacote econômico inclui a reforma do PIS/COFINS, a simplificação tributária, a autonomia do Banco Central, a nova lei de finanças públicas, a regulamentação do teto remuneratório, a redução da desoneração da folha, a atualização da Lei Geral de Telecomunicações. Em relação a essa atualização da Lei Geral de Telecomunicações, hoje inclusive também um grupo de representantes dessa área de telecomunicações esteve aqui na Câmara dos Deputados para conversar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, justamente sobre este tema. E em relação à desoneração da folha, a gente lembra que aquela medida que foi adotada na gestão passada, inicialmente tinha um número específico de setores a serem atingidos e beneficiados em relação à desoneração da folha, mas aí terminou que na tramitação da matéria aqui no Congresso Nacional, muitos outros setores foram incluídos e isso tem impacto em relação à arrecadação para os cofres públicos. Agora a gente vai chamar Jéssica Gonçalves no estúdio da Rádio Nacional. Aproveitando que a gente está falando aí de economia, a gente lembra que um dos assuntos em pauta é justamente aquela discussão também sobre a privatização dos Correios, questão das finanças dos Correios que vem sendo alvo aí inclusive de manifestações em relação aos funcionários que estavam em greve, mas teve decisão judicial para eles voltarem ao trabalho, né, Jéssica Gonçalves? Boa noite. Oi, Rosiane, exatamente, teve sim. E em assembleias realizadas ontem, os trabalhadores dos Correios de diversos estados aprovaram o fim da greve deflagrada na segunda-feira e o retorno aos trabalhos a partir de hoje. Segundo a federação da categoria, apenas 2 estados ainda terão assembleias nos próximos dias para avaliar a continuidade da paralisação: Rio de Janeiro e São Paulo. A decisão foi tomada após o Tribunal Superior do Trabalho julgar na segunda-feira o impasse sobre o plano de saúde dos empregados. A direção dos Correios defendia a cobrança de mensalidade dos funcionários e restrição do benefício apenas a eles. Os trabalhadores eram contrários a qualquer mudança no sistema, que garantia seguro-saúde a dependentes, incluindo pai e mãe, com pagamento por procedimento utilizado e não por parcela fixa mensal. Agora, os trabalhadores passam a arcar com 30% dos valores do plano de saúde e a empresa com 70%, variando por idade e remuneração. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Vamos conferir, então, alguns dos destaques já da Agência Brasil com a editora Carolina Pimentel. A gente tem várias decisões aí do Poder Judiciário, né, Carol? Boa noite. Sim, Rosiane, olha, o juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal aqui de Brasília, remarcou para o dia 21 de junho o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na ação em que ele é réu com seu filho Luiz Cláudio Lula da Silva. Eles são acusados de participar de um esquema para favorecer a empresa Saab na venda de 36 caças ao Brasil. A defesa do ex-presidente sustenta que Lula e seu filho não participaram ou tiveram conhecimento dos atos de compra dos caças suecos. Segundo os advogados, a investigação tramitou no Ministério Público de forma oculta e sem acesso à defesa. E olha, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem retirar do plenário da Corte 2 ações sobre prisão após o fim dos recursos na segunda instância da Justiça. Essas 2 ações foram enviadas ao plenário no dia 20 de fevereiro. A questão pode afetar a situação do ex-presidente
ex-presidente Lula. No mês passado, o ministro Edson Fachin enviou para julgamento do plenário da Corte um habeas corpus preventivo, no qual a defesa do ex-presidente tenta impedir uma eventual prisão dele após o fim dos recursos na segunda instância da Justiça Federal. Lula foi condenado na Operação Lava Jato a 12 anos e 1 mês de prisão na ação penal do Triplex do Guarujá. Com a retirada desses 2 processos do plenário, o caso de Lula somente será julgado se o ministro Edson Fachin apresentar o processo durante uma sessão da Corte, o que não é praxe em casos de grande repercussão e que poderia inclusive criar um constrangimento ao ministro perante a opinião pública. A presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, não pretende pautar essa questão novamente. A gente continua falando de justiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu também ontem à noite que a defesa do presidente Michel Temer vai ter acesso à decisão sobre a quebra de sigilo bancário dele somente após o cumprimento das diligências que foram determinadas. O pedido de acesso foi feito na semana passada pelos advogados de Michel Temer, após serem notificados da decisão do ministro Barroso. Michel Temer é investigado no Supremo pela suspeita de favorecer a empresa Rodrimar por meio da edição do chamado Decreto dos Portos, que foi assinado em maio do ano passado. A defesa do presidente nega qualquer irregularidade. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Sempre lembrando a você, outros detalhes você confere no site agenciabrasil.abc.com.br. Eu vou voltar a conversar com Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil em São Paulo, porque por aí, Vanessa, uma manifestação contra a proposta de reforma da Previdência dos servidores municipais terminou em tumulto na Câmara Municipal de São Paulo, né? Exatamente, Rosiane. Os professores estavam protestando por lá desde o início da tarde e aí esse protesto acabou em tumulto, em frente à Câmara Municipal e também dentro do edifício. A manifestação teve início por volta de 2 da tarde e é contra a proposta de reforma da Previdência, como você disse. O projeto estava em votação pelos vereadores e aumenta a alíquota de contribuição de 11% para 14%, entre outras alterações. Parte dos manifestantes foi autorizada a entrar na casa para acompanhar a votação, mas o restante ficou do lado de fora. Esses professores tentaram entrar, mas foram impedidos pelos guardas civis e por policiais militares. Lá dentro, uma professora foi ferida e saiu sangrando. Do lado de fora, bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas pela polícia militar. A presidência da Câmara afirmou em nota que o debate democrático foi garantido, inclusive com acesso dos manifestantes ao plenário, onde ocorria a votação, na Comissão de Constituição e Justiça. Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. Agora eu vou conversar com Daniele Popov, na redação da TV Brasil, aqui mesmo em Brasília. Antes de dizer exatamente qual é o tema dela, eu vou te fazer uma pergunta, Dani. Você já teve muita raiva aí para resolver algum problema que já detectou em relação à operadora de telefonia? Sempre, né, Rosiane? Vou te dar um exemplo. Semana passada mesmo, para eu resolver um problema particular de uma conta, eu tive que ligar 3 vezes e ficar esperando 30 minutos para ser atendida. O pior é quando tem aqueles momentos que a gente liga e quando é atendida e vai resolver a coisa, bota a linha cai, né? Isso. Na hora que finalmente está atendido, cai a linha. E aí o Ministério da Justiça apresentou justamente um levantamento em relação às reclamações, né, Dani? É isso mesmo. Na verdade, sobre o recebimento de SMS, sabe, Rosiane? Aquelas mensagens SMS que a gente recebe com alguma oferta, propaganda ou serviço, esse serviço adicional pago pelo consumidor, que contrata sem saber exatamente o que está sendo acessado ali, né? Ele pode passar a ser regulado pela Secretaria Nacional do Consumidor. São os chamados serviços de valor agregado e que estão no radar do governo, que estuda uma maneira de regulamentá-los. Por serem atrelados a serviços de telecomunicação, os serviços de valor agregado não estão sujeitos à regulamentação e fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O balanço do portal consumidor.org.br de 2017, divulgado hoje pela Sinacom, mostra que foram feitas mais de 470 mil reclamações, a maior parte sobre operadoras de telecomunicações, a respeito da cobrança de serviços não contratados, não reconhecidos ou não solicitados. Em segundo lugar, aparecem as ofertas não cumpridas, vendas e publicidades enganosas entre os problemas mais reclamados das empresas de telecomunicação. Rosiane.
Pois é, né, Dani? É justamente isso, as operadoras de telefonia entre os principais pontos aí de reclamação. Quem nunca, né? A gente diria. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o Fórum Mundial da Água e a gente também tem outras notícias sobre a questão da segurança pública no país. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Olha, o trabalho de intervenção federal na segurança no Rio de Janeiro iniciou ali o trabalho de ação, especificamente nos batalhões, inspeção nos batalhões da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Por falar em inspeção referente à Polícia Militar, uma ação da Polícia do Rio e do Ministério Público identificou policial militar com suspeita de envolvimento em milícias. Quem vai trazer todas as informações para a gente é Maurício de Almeida. Boa noite, Maurício. Boa noite, Rosiane. Esta operação aconteceu hoje, no início da manhã, para prender uma quadrilha ligada à milícia na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. 9 pessoas foram presas. Entre os presos estão 4 policiais militares. E, segundo o Ministério Público, o líder desta milícia é o policial Márcio Lima Cunha. Segundo a investigação, essa milícia cobrava taxa de moradores e de comerciantes de vários municípios da Baixada Fluminense em troca de uma suposta proteção. Alguns comerciantes chegavam a pagar R$1.000 por semana. Agora, todos estão presos, mas um levantamento do Ministério Público indica que 2 milhões de pessoas ainda vivem em áreas aqui do Rio de Janeiro que são controladas por grupos ligados a milícias. E hoje, como você falou, o Gabinete de Intervenção começou a vistoriar batalhões da Polícia Militar aqui no estado do Rio de Janeiro. A primeira vistoria aconteceu no Batalhão de Bangu, que é o batalhão responsável pelo policiamento da Vila Kennedy, aquela comunidade onde as Forças Armadas estão realizando operações diárias. A vistoria, segundo o interventor, foi realizada para checar as condições de trabalho dos policiais e descobrir o que pode ser feito para melhorar. Segundo o interventor ainda, todos os batalhões do Rio de Janeiro e as delegacias da Polícia Civil vão ser vistoriados nos próximos meses. E na Polícia Militar teve troca de comando. Hoje quem assumiu o comando da Polícia Militar foi o coronel Luiz Cláudio Laviano. No discurso de posse, ele disse que não existe uma solução mágica para um problema complexo como a violência aqui no Rio de Janeiro, mas se prometeu que vai trabalhar para ajudar a integração da Polícia Militar com a Polícia Civil e, com isso, reduzir a criminalidade. O secretário de Segurança, o general Richard Nunes, acompanhou a posse do novo comandante da Polícia Militar e ouviu o discurso do comandante que estava deixando o cargo. Segundo o comandante que deixou o comando da Polícia Militar, ele enfrentou diversas dificuldades por causa da crise financeira aqui no Rio de Janeiro. Com menos dinheiro, a polícia acabou tendo seu trabalho comprometido, principalmente devido à falta de veículos para fazer o patrulhamento. Ainda falando sobre a intervenção, o Ministério Público Federal abriu uma ação para investigar todas as ações da intervenção aqui no Rio de Janeiro e disse que pretende se reunir urgentemente com o general Braga Neto, que é o interventor, para debater como está funcionando a intervenção no Rio de Janeiro. Lembrando que a Defensoria Pública e a Advocacia Geral da União estão dando uma assessoria para o general Braga Neto para evitar excessos e abusos que fiquem fora da lei durante a intervenção no Rio de Janeiro. E mais uma notícia sobre a intervenção: o PSOL entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal alegando que a intervenção no Rio é inconstitucional. Agora caberá aos ministros do Supremo decidirem se a intervenção é ou não legal. Lembrando que a intervenção foi um decreto do presidente Michel Temer atendendo a um pedido feito pelo governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Além do decreto do presidente Temer, essa intervenção também teve a aprovação do Congresso Nacional. Mas agora está nas mãos do Supremo decidir se a intervenção é ou não constitucional. Enquanto o Supremo não se pronunciar, a intervenção continua aqui no Rio de Janeiro. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. Falando em segurança, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, hoje reforçou o discurso do governo de que investir em segurança é investir também em relação ao avanço no país, em relação ao desenvolvimento do país. Quem vai trazer os detalhes para a gente é Daniele Popov. Isso mesmo, Rosiane. O ministro Moreira Franco afirmou que investir em defesa é fundamental para o desenvolvimento do país.
país. Essa declaração dele foi feita na abertura do seminário Defesa Nacional, uma agenda estratégica, promovido pela Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos do Palácio do Planalto. Moreira destacou a necessidade de dar mais atenção à área de tecnologia para manter a soberania, incentivar a modernização do país e ampliar suas credenciais em nível mundial. Trata-se de um setor que tem historicamente acompanhado o processo de desenvolvimento nacional e que apresenta todos os atributos para fomentar o crescimento econômico, o incremento das trocas comerciais e o desenvolvimento científico e tecnológico do país. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência acrescentou que o Brasil tem desenvolvido diferentes projetos e já conta com experiências de construção de submarinos, novas aeronaves, satélite para incrementar as comunicações militares e expandir a internet no interior do país. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Agora, mudando completamente de assunto, a gente fala sobre água. Você sabe que dos dias 18 a 23, Brasília cedia o Fórum Mundial da Água. Primeira vez que esse evento é realizado no Hemisfério Sul, primeira vez que é realizado no Brasil. E hoje o tema água foi abordado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela participou de uma palestra numa universidade aqui em Brasília e ela falou ali sobre a questão dos 30 anos da Constituição, a Constituição cidadã, que garante direitos fundamentais. E em meio a esse contexto, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela defendeu que a água deve ser tratada como um direito humano fundamental, protegido por lei. Eu vou ler a frase aqui dela, ela diz o seguinte: a água é um bem essencial à vida e, portanto, talvez mereça do direito uma proteção singular por essa circunstância específica. Sem água, não há vida humana. A água não é um bem importante apenas para indivíduos, é também importante para grupos, para a coletividade. E ela observou aí a situação de escassez de água que se enfrenta no país, disse que espera que isso não seja uma situação irreversível, até porque fez uma observação que num cenário assim corre-se a tentação de privatizar completamente o uso da água doce, como ocorre em alguns países. A gente lembra, portanto, que a partir do início do fórum, aí no dia 18 a 23, a gente vai ter toda uma cobertura especial aqui na TV Brasil em relação a esse importante evento que pode ajudar a traçar diretrizes. Ele não impõe um documento em relação a políticas, mas ele ajuda a debater o assunto para traçar, aí sim, estratégias em relação à gestão da água no mundo inteiro. E agora a gente conversa com Daniele Popov novamente, porque a Dani tem informações a respeito da verba que vai ser liberada pelo Ministério da Saúde para pesquisas em relação à doença ELA, né, Dani? Isso mesmo, Rosiane. O Ministério da Saúde aqui no Brasil confirmou que investirá R$2.300.000 para encontrar novas alternativas terapêuticas para o tratamento da esclerose lateral amiotrófica, a ELA, além de buscar melhorias na qualidade de vida dos pacientes. A doença é provocada pela degeneração progressiva de neurônios motores responsáveis pelo controle da musculatura do corpo. Pacientes com a doença sofrem paralisia gradual e morte precoce como resultado da perda de capacidades, por exemplo, para falar, movimentar-se, engolir e até mesmo para respirar. Apesar disso, né, o Brasil tem 14 mil pacientes diagnosticados com ela. Esse recurso anunciado hoje pelo Ministério da Saúde será destinado à Universidade Federal de Alagoas e será usado na construção de um laboratório de pesquisas com células-tronco que permitirá a investigação de outros medicamentos que podem trazer resultados, além de identificar novos produtos para os pacientes que sofrem da ELA. Atualmente, o único tratamento disponível é o Riluzol, que age para diminuir o desconforto desses pacientes. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Vamos conferir, então, mais um destaque hoje da Agência Brasil. Carolina Pimentel. Bem, Rosiane, o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje manter a validade da norma que obriga o comparecimento pessoal do trabalhador para sacar os valores depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, que foi criado para ajudar quem é demitido sem justa causa. Pelas regras atuais, o saque pode ser feito por terceiros, indicados pelo titular da conta, mas somente em caso de doença grave comprovada por meio de perícia médica. Essa obrigatoriedade foi
foi questionada no STF em ações de inconstitucionalidade protocoladas em 2001 pelo Partido dos Trabalhadores e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. De acordo com essas entidades, o impedimento viola o direito dos sindicatos de representar seus filiados. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E vamos conversar mais uma vez com Jéssica Gonçalves, porque ela tem informação a respeito da conclusão e aprovação aqui do projeto no Congresso Nacional, que flexibiliza o horário da Voz do Brasil. Jéssica. Rosiane, pois é, a Voz do Brasil, programa de rádio com mais de 80 anos no ar, que transmite as ações dos poderes executivo, legislativo e judiciário federais, vai ter o horário flexibilizado. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite às rádios transmitirem a Voz do Brasil no intervalo entre 19 e 22 horas. Até agora era obrigatório transmitir ao vivo às 19 horas. A matéria tramita já há 15 anos no Congresso. O projeto de lei previa inicialmente que a Voz fosse transmitida também na televisão, mas as mudanças feitas ao longo do tempo retiraram a ideia original e permitiram a flexibilização. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E agora só mais algumas das manchetes da Agência Brasil. TRF4 determina destruição de áudios gravados em escritório de advogados de Lula. Defesa do ex-presidente pede que Edson Fachin libere habeas corpus para julgamento na segunda turma do Supremo. Gilmar Mendes suspende prisão após a segunda instância de 4 condenados. Operação em São Paulo prende 21 policiais por tráfico de drogas. Todos os detalhes você confere no site agenciabrasil.abc.com.br. Amanhã a gente volta com outras informações nos corredores do poder. Até lá!